volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, aqui pela telinha da Band. Neste bloco nós temos o prazer de receber o secretário de Esporte do Estado do Rio Grande do Norte, vereador licenciado George Câmara, que é do PCdoB. George, obrigado por estar conosco, tudo bem com você? Obrigado, digo eu, rapaz, pelo convite, né? Quero saudar você e saudar as pessoas que estão nos assistindo aí, telespectadores. Meu caro, qual o balanço que o senhor faz aqui para os nossos telespectadores da atuação da Secretaria de Esporte nesse primeiro semestre? Pinto Júnior, é preciso, assim, primeiro situar a Secretaria de Esporte no contexto do Estado. É uma secretaria nova, ela é de 31 de janeiro de 2007, tem, portanto, 8 anos e meio, mas nos governos anteriores, em que pese o esforço que foi desenvolvido por todos os secretários e pelos governos, não quero entrar aqui no mérito, mas não foram tomadas as medidas para dar estruturação para essa secretaria. Então, eu não tenho um quadro de pessoal. Todo o pessoal que eu tenho é cedido da Secretaria de Educação, porque são professores de Educação Física. O quadro de pessoal é inexistente, não houve concurso de lá para cá, não é? A rede física também de estruturação veja só, quando o esporte enquanto política pública sai da educação estadual e vai para uma secretaria própria, então aquela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Desporto, o desporto foi para uma própria, era preciso que você criasse essas condições para a política pública aí em sua inteireza, né? Em sua plenitude. Isso então nós estamos focando, né, em conduzir esse processo. Sim. Só que nós estamos fazendo isso com assim, um modelo de gestão que os municípios participam, porque a Secretaria de Estado não pertence a Natal, pertence a todo o Estado do Rio Grande do Norte. Então, com isso, nós temos 8 polos regionais, que agora vão ser 16, para não ficar muito sobrecarregado, com 25, 26 municípios. Então, essa semana nós tivemos um fórum, a segunda reunião ordinária do Fórum Estadual dos Secretários e Gestores Municipais, né, de Esporte e Lazer, e esse fórum tem apontado para esse espaço que nós vamos dando em conjunto, em sintonia com os municípios. Então, esses 8 polos regionais, temos representantes, 8 vice-presidentes regionais desse fórum, eleito por eles mesmos, que são parceiros na ação voluntária, né, numa parceria voluntária que a gente tem desenvolvido, e por as competições que nós fazemos, que tem assim, caráter público, né, as competições dos jogos escolares que dão acesso aos jogos da juventude, escolar da juventude, né, juntamente com o COB, essa participação se dá com os municípios sem que eles tenham despesa, são competições que eles participam para disputar quem vai ganhar para representar o Estado. Então, é uma competição estadual e se dá com muita parceria. Então, esses são os nossos parceiros. Agora, conseguimos retomar o funcionamento do Conselho Estadual do Desporto, né? Temos, assim, tratamos a temática, como você se relacionar com a sociedade. O cara vem pedir, em nome de uma associação, vem pedir um material esportivo, uma passagem para um atleta viajar para Salvador para disputar um campeonato de judô pelo Rio Grande do Norte. Então, nós normatizamos por portaria para dar um caráter republicano a uma matéria que é pública, né? Então, para não ser uma coisa de balcão, quem é amigo, né, do secretário, quem não é, quem é colega dele. Então, que seja uma coisa impessoal e, portanto, você vai universalizando, que são princípios, né, então, inerentes à administração pública. Se eu estou entendendo, a sua missão é construir o arcabouço não somente jurídico, mas também republicano do que será no futuro uma secretaria de esporte com mais substância. Agora, assim, como fazer inclusive, isso? Inclusive com o pessoal, vai esperar ter concurso público, como é que... enquanto não tem concurso, nós pactuamos no governo, junto com o Ministério Público, que por exemplo, esse termo de ajuste de conduta, que diz, professor de Educação Física, volte para a sala de aula, ou para o local Então, com exceção da Secretaria de Esporte, senão ela fecha, né? Então, nós estamos trocando o pneu com o carro andando, fazendo isso sem deixar de fazer, por exemplo, sem quebrar as competições que estão... No sábado passado, houve a competição da final da Copa da Mulher. Então, já que o COB tirou o futebol de campo, né, dessa competição, nós fazemos duas competições masculinas, de 12 a 14 e de 15 a 17, para o futebol de campo, e uma da mulher que é livre a idade, né, para todos, né? Então, essas competições vão acontecer. Então, a gente, sem perder essa ação que vem sendo desenvolvida, a gente fazer as demais ações que visam, né, também a construção do Sistema Nacional do Esporte. Nós estamos, inclusive, em sintonia com o Ministério do Esporte, já participamos de seminários tratando dessa matéria na construção do Sistema Nacional. Porque, veja só, o Brasil agora, recentemente, mostrou o diagnóstico do esporte.
em que ele faz assim, nesse primeiro caderno ele mostra a situação, o perfil do brasileiro em relação ao esporte. O sedentário e, diga assim, não é nem o esportista, mas o cara que pratica alguma atividade física. É um conceito tão brando, Pinto, você e telespectador, que quem deu 3 caminhadas por semana já não é mais sedentário. Então você veja como o conceito é assim, bem benevolente, né? Então, veja só, nessa condição, se você praticou alguma atividade física como 3 caminhadas por semana, já não é mais sedentário, pois 46% da população brasileira é sedentária. Com esses dados recentes, publicados agora, foi durante todo o ano de 2013, a compilação se deu em 2014. Se for mais rígido, então nem é isso seria. Mas o que nos chama a atenção? Porque como o esporte não é visto no Brasil como uma política pública estratégica, entendeu? Esse é que é um problema, porque... E o que significa essa leitura de 46% da população sedentária? 95 milhões de pessoas sem praticar nenhuma atividade física no Brasil. Significa muitos gastos com hospitais. Perfeitamente. Então, gente com 40 anos... Olha só, eu cheguei em São Francisco do Oeste, lá perto de Paulo dos Ferros, numa reunião desses polos regionais, e o pessoal sugerindo na cidade, uma certa altura do seu planejamento anual, um campeonato de sueca para quem tem 80 anos de idade. O pessoal começou a rir. Mas quem pratica sueca, ou dominó, ou dama, ou gamão, buraco, pif-paf, xadrez, não tem Alzheimer. Então, gente hoje com 40 anos com Alzheimer. Tanto quanto nos esportes que puxam pela memória, pelo raciocínio, pelo cognitivo, também os esportes que puxam pela atividade física, não é? Então, essa parte muscular, aí você tem o combate no sedentarismo, você tem a hipertensão, você tem a diabetes, você tem a obesidade, você tem uma série de situações que vão ser o quê? Despesas para a saúde pública. Que poderia ser resolvido com caminhadas. Aí deixa eu te explicar, isso se materializa como? Seria evitado. Essa situação no Brasil não ser estratégica, a política pública do esporte, né? Primeiro, o Rio Grande do Norte tem 3,7 milhões de orçamento de reais para 2015. Natal tem 11 milhões, 3 vezes mais. E não é pouco, e não é muito. Natal é pouco. Agora, por quê? Natal tem o triplo. Porque como você não tem foco na estratégia, aí vai pelo foco do logístico. Quem tem que trocar a lâmpada que queimou do poste da quadra é o município. Quem tem que botar o ferrolho do portão é o município. Então, você dá o dinheiro para o cara fazer a feira. Você foca no logístico. Isso é uma coisa típica de políticas não estratégicas. Então, assim como no saneamento, você gasta R$1 em saneamento, você economiza R$4 em hospitais, mesma coisa no esporte. Você vai ter uma condição de vida, de qualidade de vida que vai impedir que as pessoas adoeçam. Então, esse é um dado que, infelizmente, não é um problema de Natal, de João Câmara, de Venha Ver, é um problema do Brasil. Então, esse diagnóstico que mostrou essa situação é preocupante por isso e tem que ser encarado como política pública. Tem que vir para o Rio Grande do Norte. Não tenha dúvida. Para cá. Meu caro Jorge, o senhor está falando dessa questão do esporte e isso, eu vou pedir licença ao senhor, aos nossos telespectadores, para fazermos um rápido intervalo comercial, mas queria pegar o gancho justamente nisso, que é a construção da cidade, a forma que se desenvolve a cidade, não tem espaço para os pedestres, não tem espaço para os ciclistas. Vamos falar um pouco sobre isso e sobre o Conselho Metropolitano no próximo bloco. A gente volta em 1 minuto. Se você... De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que continua conosco, que continua sintonizado na Band. E não se esqueça, se você perdeu o primeiro bloco com o nosso entrevistado de hoje, que é o vereador licenciado, secretário de Esporte, Jorge Câmara, você pode conferir a reprise no portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Lá estão os vídeos para você conferir. Meu caro Jorge Câmara, no bloco anterior nós falávamos da importância do esporte como uma política estratégica, inclusive para a saúde. O senhor, como vereador e como presidente do Parlamento Comum, debateu bastante essa questão do Conselho Metropolitano, da necessidade do Conselho Metropolitano e da necessidade de se debater questões entre os municípios que o município sozinho não responde, como a questão do transporte intermunicipal, por exemplo. No Parnamirim sozinho não resolve, como Natal sozinho não resolve, ou São Gonçalo, ou Extremóis. Precisa desse diálogo, dessa conexão. E soube que recentemente o senhor participou de uma reunião onde foi decidido que o Conselho Metropolitano voltará a se reunir. É fato ou é boato? É fato. O vice-governador Fábio Dantas
durante aquele período que ele ficou 5 a 6 dias respondendo interinamente pelo governo do Estado, numa viagem do governador, ele nos abordou, e abordou também o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que estuda essa temática, né, junto com a doutora Tatiana Mendes Cunha, do Gabinete Civil, para tentar retomar esse debate, né? Então, qual é o foco? É retomar o funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano de Natal, né? Esse conselho se reuniu pela última vez em 16 de abril de 2010, já naquela passagem de Vilma para Iberê, e aí terminou o governo Iberê e todo o governo de Rosalba sequer deu posse aos prefeitos no Conselho. Então, qual é o desafio? É fazer a retomada do funcionamento do Conselho. Então, nós participamos já de 2 reuniões e está marcado para o dia 19, né, a instalação do Conselho Metropolitano pelo governador Robson, para justamente fazer essa temática da agenda metropolitana fluir e abordar os problemas, né? Porque você não tem solução sem abordar os problemas. Então, o primeiro passo é abordá-los. Então, agora, inclusive, com a inclusão de mais um município, são 12 municípios e 12 membros natos já dos prefeitos, né? O governo do Estado, através da CEPLAN, da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças, que é presidente do Conselho, né? E 2 legisladores, um pelo Parlamento Comum, um vereador de um dos 12 municípios, representando todos, né? São 167 vereadores, né? 163 vereadores, 154, agora mais 9, né? Bom, e também um deputado estadual. Então, é essa retomada de funcionamento. E é muito importante o olhar da cidade, porque também tem rebatimento no esporte, como tem na cultura. A gente fica assim, olha, mas rapaz, o índice de violência crescendo, quais são os espaços que nós temos de oportunidade para a juventude? Pois é, eu queria fazer a provocação justamente em relação a isso. O senhor participa do secretariado do governo do Estado. Essa conexão entre o diálogo entre as secretarias, entre as pastas, porque saúde, esporte é também saúde, saúde é também cidadania, e por aí vai. Há esse diálogo no sentido de transversal, no sentido de um dialogar com o outro e um maximizar o potencial do outro. Olha, tem me impressionado a predisposição de todas as secretarias, de todos os secretários, sem exceção, para esse diálogo. A gente tem atuado em conjunto com a Juventude, com a Secretaria de Mulheres, com o Lagreca da Saúde, né? Tanto o Divaneide como Tereza Freire, Lagreca na Saúde. Chagas foi palestrante há menos de uma semana no fórum do dia 4 de agosto, terça-feira, que nós realizamos com todos os secretários municipais de esporte e lazer do Estado do Rio Grande do Norte. Era uma palestra minha e uma de Chagas, tratando justamente da interface da educação com o esporte. Então, a gente entende que é fundamental essa abordagem interdisciplinar, né, intersetorial, porque ela também é disso que depende as ações. Então, em vez de você ficar tendo retrabalho ou repetindo coisas, um esforço de uns com o de outros, você já faz conjuntamente e isso otimiza, né, os gastos públicos, você tem uma diminuição significativa e isso faz com que potencialize os resultados. Nós temos encontrado muita receptividade e temos percorrido esse caminho. Nesse mapeamento que o senhor se referiu no bloco anterior do Ministério do Esporte, ele indica que a cidade ou as cidades devem ter mais espaço para as pessoas se mexerem? Existem programas do Ministério do Esporte, nós já estivemos visitando algumas vezes, né? Estamos sintonizados com isso, inclusive recepcionamos a doutora Cássia Damiani aqui no primeiro fórum em 8 de abril, aquele que Zico teve aqui, a gente tomando conhecimento dessas possibilidades. Um programa interessante é o PELC, Programa de Esporte e Lazer na Cidade, as praças da juventude e tal. E aí veja a importância de como tratar isso. Se vem um projeto como esse para Natal, onde é que você vai situar em Natal? É no pé do Marista ou é na Nossa Senhora da Apresentação? Para que o garoto tenha acesso a uma piscina olímpica, para que o garoto tenha acesso às condições de correr numa pista atlética, como tem na UFRN agora, uma pista atlética de primeiro mundo, nos padrões internacionais. Então, tudo isso que faz parte de um contexto de dotar o Brasil de equipamentos, se esse olhar não for em conjunto com o governo federal, você fica realmente, vai ser uma coisa hipertrofiar alguns estados e atrofiar outros estados. Então, é preciso ter assim, os espaços, né, onde você vai ter o estímulo à prática do esporte de forma variada. Então, é sintonizado com isso que nós buscamos essas praças da juventude, buscamos os espaços de esporte e lazer na cidade e também os demais programas que existem no Ministério, né, do Esporte, que a gente pode fazer junto com estados e municípios também. Então, esse é um desafio. Recentemente, quando eu fui chamado para o governo do Estado, eu me licenciei do Conselho da Cidade de Natal, como vereador,
pela Câmara de Natal, me licenciei do Conselho Estadual pela Federação de Câmara, FECAM, e quando fui me licenciado pela Frenavrudo Nacional, o pessoal disse, não, é preciso você continuar, porque a gente quer fazer interface com o esporte. Como é importante que o olhar da cidade. O que é que tem a ver o índice de criminalidade com o pouco acesso dos jovens aos cinemas? Por que o cinema, no domingo, que é o único dia que o pobre consegue estar livre para ir para o cinema, ele é o dobro do preço? Não me parece que seja para dar, numa simples questão como essa, de acesso do jovem ao cinema, veja qual é o perfil de classe de quem está indo para o cinema no domingo. E a quarta-feira, que é o mais barato, ou a segunda-feira, quem é que está? Você não dá acesso a uma política pública de fazer com que o jovem vá assistir um filme, vá debater um filme, vá ser objeto de sala de aula, de debate em português ou em qualquer outra disciplina, geografia ou em ciências, enfim. Então é preciso você dar a oportunidade, porque você vai ver que as pessoas vão responder. Os talentos, né, e a vocação humanizável, né, da sociedade se você embrutece a sociedade, ela só vai responder com violência, né? Perfeitamente. Queria agradecer, Jorge Câmara, secretário de Esporte do Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista e desejo boa sorte no seu trabalho. Eu que agradeço. Um abraço a você e a você, telespectador. Muitíssimo obrigado a Georgia, aos caríssimos telespectadores, a também o senhor Geraldo, ali do Praia Bela, em Nova Parnamirim, que sempre acompanha Conexão Potiguar. Um bom dia para você, o nosso abraço e até mais. Alegria, música e diversão. Programa Talento Potiguar, valorizando nossa cultura e descobrindo novos talentos. Sábado às 11h30 da manhã, aqui na Band Natal. Apresentação Fernando Luiz, participação de Luísa Tavares. Patrocínio Prefeitura do Natal, Lei Dejal Maranhão, Consórcio Eldorado, Abreu Imóveis, Instituto de Radiologia de Natal e Arte C, Apoio Cultural, Renoservice e Centec Cursos. Tá claro, no Super Saldão é assim, em preço baixo pra valer. Pode acreditar em mim, é da Rabelo pra você. Kit especial do Saldão. Ventilador mais ferro de passar, mais secador, mais prancha. Só R$ 99,90 à vista. Imperdível. Mini System Samsung 200 watts USB de 740 por apenas R$ 399 à vista. Pode acreditar em mim, é da Rabelo pra você. De serviços, muita análise. Laura Ferreira, bom dia, Laura. Nada de chuva? Bom dia, um ar poluído porque não tem nada de chuva por enquanto. Daqui a pouco os detalhes da previsão. Bom dia a você. Bonita homenagem da Laura ao Grêmio, que ontem enfiou uma sacola de 5-0 no Internacional. Mauro Soares